Nós vamos falar de que aí, Ale? Momento difícil. Uau. Filipenses 4:6. Eu acho que essa ela já respondeu, né, meu amor? Mas de repente eu quero. Repetir um pouquinho, né? Eu queria, assim, como Eu a vou gente falou. falar de outro momento difícil. Vamos ver qual que vai ser a pergunta. Eu vou deixar você falar do que veio no seu coração, né? A pergunta é sobre momentos difíceis. Qual que é a pergunta, meu amor? Qual foi o momento mais difícil que vocês já viveram? E aí eu tenho certeza que você vai trazer algo. E eu gostaria de perguntar que você voltasse mais um pouquinho depois, que foi um momento difícil, foi quando vocês quebraram financeiramente. Sim. Tá? Se vocês pudessem falar um pouquinho dessa história lembrei. rapidamente. Você lembrou disso? Acho que é bom o Alexandre até falar, né? É importante, né? Depois você colocar, Alexandre, depois você traz a visão É. do momento difícil, que eu acho que é muito importante. Acho que vai falar muito com as pessoas que o senhor não colocou essa pergunta por um acaso. Vamos lá. Não, com certeza. Então, um momento difícil foi também ter quebrado, né? Olha A gente só. tinha uma situação, eu vim para Goiânia, comecei a trabalhar com meu pai, tudo, tinha a nossa vida, tinha uma situação razoável. Aí depois disso a gente resolveu sair desse ramo que a gente tinha de vendas, de salgadinho, aqueles de pacotinho, e compramos uma locadora. Daí essa locadora foi o fundo do poço mesmo. Já compramos ela falida, cheia de promessas, que era boa, tudo. Mas ela já estava falida, Era só uma foi locadora enganação. de quê? De vídeo. Videolocadora. Videolocadora. Das fitas. Daí foi a pior coisa aquilo lá. Daí só dívidas, tudo. Daí a gente foi acabando com tudo que tinha. Daí chegou uma hora que resolvi vender ela, já não tinha mais o porquê ficar. Vendemos por uma fração só do que a gente pagamos, só o material que tinha lá praticamente. Daí nisso eu fiquei desempregado, sem a locadora, sem um ganha-pão. E daí a gente pagava aluguel, não tinha nossa casa, Ficamos sem tudo, condição de ficamos pagar sem aluguel. condições de pagar aluguel. Daí foi que ela teve uma ideia de a gente ir para a casa da mãe dela. Daí a casa da mãe dela era um barracão no fundo da casa e na frente tinha uma área pequenininha que cabia só a cama da gente. Dentro que a gente fez, eu e meu sogro levantamos de tijolos lá, Uau. fechamos lá e começamos a morar Uau. lá na casa da minha sogra. Foi algum tempo. Daí eu comecei a fazer várias coisas, né? Trabalhei de servente de pedreiro, Eu de costureira. ela de costureira, tentamos vender roupa, não deu certo. E fazer as coisas nada dava certo. Foi até aí que eu consegui um emprego no Granville de porteiro, Condomínio. no condomínio fechado. Daí no Granville lá eu trabalhei 2 anos e 6 meses de porteiro lá. Foi muito difícil para mim. Olha isso, meu irmão. Daí a gente ia. Enquanto eu trabalhava à tarde até à noite. Na parte da manhã eu comecei a construir a nossa casa lá no lote do meu sogro, que tinha sobrado um espacinho. E a gente começou a fazer, eu e meu sogro fazendo, e a Alessandra. A gente vendeu o carro que a gente pegou no negócio da locadora para poder construir a casa, né? Para iniciar, né? Iniciar, não tinha não dinheiro para dava terminar. E foi muito difícil. A gente Olha passou isso. momentos muito difíceis. Ela doente, a gente sem dinheiro para nada. Foi bem na época da minha primeira cirurgia. Tudo que eu ganhava era para fazer essa casa, para a gente ter a nossa casa, e o que ela ganhava era para a gente comer. E foi muito difícil, mas foi de grande valia. A gente aprendeu muito, mas muito mesmo. Uau. Para mim foi muito importante esse sofrimento. E uma coisa que é bom a gente ressaltar de toda essa situação é que aí que a gente se uniu. Que os Uau. casais têm muito negócio de falar assim, a vida financeira quebra. Quebra o casamento também, Quebrou né? o casamento. Não. Foi na doença, a gente se uniu, A gente se uniu. na quebradeira a gente se uniu, todos os Tinha momentos difíceis a gente se dia, unia. a mulher precisa entender, ter a sabedoria. Isso é com as mulheres, ter a sabedoria. O homem é o provedor do lar. E o homem, se ele passar por uma situação financeira, ele vai ficar nervoso, ele vai se sentir ali. Talvez ele não verbalize isso, talvez ele não fale isso. O Alexandre verbalizou várias vezes, né? Que não estava dando conta, que eu que estava sustentando ele. Então, nós passamos por situações assim, que aí vai muito da sabedoria da mulher. A mulher entender e acolher que é válido aquele sentimento do homem ali de impotência naquele momento, de não poder prover ali no lar dele. E a gente precisa ter a sabedoria de acolher aquilo e falar, espera, nós vamos nos unir aqui, que a gente vai vencer isso junto. E foi isso que a gente fez, né, amor? Quebra financeiramente, E eu vou te mas falar, o amor tá
E eu vou te falar, a Unidade. gente tem histórias para contar dessa fase que a gente se divertiu com algumas situações. Olha, eu Muito. acredito. Ele arrumou um Fusca. Ele arrumou um Fusca. Porque ele falou assim, não, eu vou ficar a pé no negócio. Ele pegou um Fusca que mal funcionava. Nós dois passeava nesse Fusca. Nós chegamos, uma vez nós fomos pro Goiânia Se Shopping. divertiram, hein? Juntava as moedinhas, né? Que eu costurava, eu recebia, juntou um dia, nós juntou as moedinhas para comprar uma meia pizza, né? Meia pizza, Pra aquelas comer. brotinhas, né? Porque a gente tinha juntado o dinheiro que dava só pro cinema. E aí ele falou, amor, será que o dinheiro que tem dá para comer uma pizza? Nós sentamos na mesa e fomos contar a moedinha, assim. Olha E quando isso. nós fomos embora do shopping, o Fusca não queria subir a subida do shopping. Que era aquela rampa antigamente. O Ele Fusca ficava lá de voltava. morrer. E assim, a gente Tinha tem que dar uma embalada nele. E a gente tem muitas histórias que hoje a gente lembra, e uma coisa que é muito importante para todo casal. Nunca se esqueça das dificuldades que você passou com o seu cônjuge e o que fez você se encantar pelo seu Mas cônjuge. hora nenhuma você pensou em separar. Tudo isso aí, né? Não. E o momento difícil que eu ia falar para você é outro. Porque eu vejo, para ele foi muito difícil, é O homem válido. é difícil. Para ele né? foi O homem é muito mais difícil. Mas eu vejo esse momento que a gente viveu de um grande aprendizado, de grande amadurecimento, até mesmo porque naquela época meu foco estava em me cuidar da minha saúde. Eu estava passando um processo assim que para mim, eu não via problema no dinheiro. Eu falava, não, o dinheiro a gente vai conseguir. Eu sempre fui muito otimista em relação a isso. Ele ficava até bravo comigo. Deus vai prover, Deus vai prover. E Deus foi provendo tudo, né? E o momento que eu vejo difícil, que eu acho que tem que ser posto nessa mesa, foi em 2017. Bem recente. Eu e o Alexandre estávamos muito afastados de Deus e eu quis desistir do nosso casamento. 2017. 2017. É a pergunta que você fez. Eu quis separar dele. Eu Uau. quis. E ele ficou muito chocado. Ele ficou chocado porque ele não esperava isso de mim. Por quê? O Alexandre, ele viveu um processo de muita perda na vida dele. Ele perdeu o pai, depois ele perdeu a mãe. Então ele passou pelos processos de luto dele. O Alexandre, ele teve um travamento total, né, amor, na sua vida social. E eu falava que eu era viúva de marido vivo, porque tudo que eu fazia sozinha. Ele foi me deixando só, ele foi me deixando só. Só que, no meu entendimento hoje, né, que eu tenho, é que nós dois tínhamos distanciado de Deus. Estava eu distante de Deus e ele distante de Deus. E o inimigo, ele vem para confundir, ele vem para roubar e matar, né? E quando eu falei para ele, falei, se continuar desse jeito, eu quero separar de você. Uau. Ele ficou assustado, ele falou, mas você não me ama? Eu falei, eu te amo, mas para viver de aparência, porque nós estamos vivendo de aparência, porque eu vivo só. E aí foi onde começamos um outro processo. Teve uma pessoa de dentro da igreja que eu pedi para conversar com ele, que na época ajudou a gente, mas ele falava que não ia participar de grupo nenhum, que eu não iria convencer ele de participar de mais nenhum grupo de igreja. Dava birra, piti para ir na igreja. Não era, amor? Fala aí suas palavras. Porque teve um tempo, esse tempo que a gente ia pro projeto Família do Céu, eu ia obrigado, né? Ela falava, você Era tem arrastado. que ir. Daí eu ia, daí dava terça-feira, eu acho que era numa terça-feira também. Eu já ficava triste já o dia inteiro. Falei, Olha não só. quero ir, não quero ir. Eu ia assim, Embirrado arrastado, mesmo. embirrado Birra. mesmo. Daí aquilo lá, eu falei, nunca mais ela me pega. Falar em grupo, que nem quando foi pra ir pros Guardiões, eu falei, não vou de jeito nenhum. Aí foi de trabalho pra ir pros Guardiões. O que né? laçou Alexandre se chama acampamento corporativo. Uau. Meu marido entrou um homem dentro daquele ônibus e desceu outro homem daquele ônibus. E é o convite, né? Fica o convite para você que nunca fez o acampamento Ele corporativo. fez o Testemunha acampamento, isso. foi em 2019, amor? Acho que foi. 2019. Entrou no ônibus um marido e saiu outro Desceu marido. É como outro. se fosse um lava rápido. Desceu. Ele me assustou bastante quando ele voltou do acampamento, porque ele foi falando coisas que eu olhava e falava, que fizeram? Que esse homem... Eu não fui, né? Eu não sabia, não podia contar. Então, assim, ele me assustou muito, porque eu tava Assustou tendo... pro bem, Pro né? bem, Pro bem. gente, pro bem. Ele me assustou, porque eu não esperava isso dele. Porque ele tava um homem, ele foi se travando completamente. Então, o momento que eu vejo foi muito difícil da nossa... Né, hoje, para partilhar com as pessoas, foi o momento que eu quis desistir do casamento.
E quando eu vivi o meu acampamento, E é bonito, é corajoso. Deus mostrou muito nítido os motivos, as coisas, assim. Então, assim, depois que eu voltei do meu acampamento, que eu fiz meu acampamento em 2020, que ele aceitou vir para o movimento, que ele aceitou esse resgate mesmo, que Deus veio resgatando, tanto eu como ele. Eram nós dois. As pessoas precisam entender o quê? Separação é 50% e 50%. A culpa não era só dele. Quando eu te falei que queria desistir, eu posso até falar que, porque ele... Não, a culpa era nós dois. Quando você coloca a culpa só de um lado, a culpa ficou toda sua. Porque a culpa não é só de um lado. Não, mas 50-50. Mas quando o Alexandre chegou do acampamento, passou uns dias você convivendo, você esqueceu a separação? Não, assim, porque foi em 2017 que eu quis desistir e eu estava já no movimento que eu vivia a paixão de Cristo. Eu estava já no teatro, já estava no Ministério do Teatro, Arte e Graça. Então foram pessoas de lá de dentro que eu partilhei, que eu conversei. O ambiente que você estava. Eu já estava nessa busca, né? Tanto é que eu tentava fazer ele participar, tentava fazer ele vir fazer algum movimento comigo, ele não ia. E ali eu fui entendendo que eu estava sendo enganada, né? Mas foi a virada para mim entender o quanto eu estava sendo enganada e quanto o inimigo estava querendo roubar a família que Deus me deu de presente, foi do acampamento dele. Uau. Isso ficou muito claro para mim. Era a ação mesmo, assim, que de tanta coisa que a gente construiu, de tanta coisa que a gente viveu junto, e de repente, por que eu estou querendo desistir? Uau. Desistir logo agora, nessa altura do campeonato? Aí é bonito vocês terem coragem de falar disso, né? Porque às vezes as pessoas contam só, às vezes, a história do filme, a parte bonita do filme, né? Mas a gente tem as nossas histórias difíceis também. E eu quero falar um pouco sobre momentos difíceis. Uma das coisas mais difíceis, meu amor, que as pessoas têm dificuldade de entender e compreender, é que essa palavra momentos difíceis significa que vai passar. É simples, olha o tanto que é simples. Se é momentos difíceis, vai passar. Ele passa. Eles não são movimentos que vão, né, momentos que vão ficar eternamente. Não, momentos é porque são momentos que vão passar. E se a gente interpretar dessa maneira, você sai desse momento difícil que você está vivendo. Então pensa nisso e é preciso, muitas vezes, dar uma sacudida aí, porque tá difícil, mas entenda assim, ó, poderia estar muito mais difícil do que você imagina. Tá difícil demais? Tá melhor do que você merece. Já parou para pensar? Que às vezes a gente reclama de algumas coisas e tá melhor do que a gente merece. Então, se a gente for olhar pelo merecimento, todos nós fomos destituídos da graça, né? Nós vivemos pela misericórdia de Deus, diz a palavra. Então, assim, a gente pega muitas pessoas às vezes reclamando e é preciso acreditar. Olha o desafio que vocês passaram. Questões de filhos, questões financeiras, é muito difícil falar para um homem que quebrou, né? E assim, eu quero louvar a Deus aqui porque hoje vocês são prósperos. E as pessoas olham para quem é próspero, às vezes não entende a história de tudo aquilo que foi viver. Você vê, você foi, né, foi servente de obra, você foi porteiro de prédio, então você hoje merece toda a prosperidade que Deus enviou para sua vida. Quebrou, se levantou. A história do empreendedorismo é essa. E as pessoas acham que as pessoas empreendem, têm sucesso, é da noite pro dia. E não é assim. Muitas vezes você vai ter, você vai perder, você vai conquistar, você vai retornar, você vai voltar ao pó. E daqui a pouco você é uma construção sólida de experiência para ajudar outras pessoas. Então, glória a Deus por tudo que vocês construíram junto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu creio que grandes coisas ainda tem para vir, porque vocês merecem. É muita entrega, muita doação para Deus.